Olá pessoal, novamente aqui no Parque Santo Dias. Vamos falar um pouco sobre a unidade lógica aritmética do processador, né? Eu acho que é mais ou menos essa sigla, chama-se ULA, né? Então é ULA, tá? Unidade lógica aritmética. Na realidade, a unidade lógica aritmética de um processador, ela tem a obrigação, né? Na responsabilidade, no caso, de processar os cálculos matemáticos, né? Lembrando que um computador é basicamente matemático, tá? Então eu preciso calcular quantos, vamos dizer assim, quantos frames há numa imagem. Eu preciso calcular exatamente quantas linhas há num texto. Então tudo isso é convertido, tá? Em binário, tá? 1 e 0, ligado e desligado. E a unidade lógica aritmética tem como obrigação calcular esses dados, tá? Então, quanto maior a quantidade de unidade lógica aritmética um processador possui, ele é mais rápido, mais eficiente, ele funciona melhor, ele trabalha mais rápido, tá? Agora, o problema é o seguinte, miniaturizar, né? Deixar isso pequeno, deixar estas unidades pequenas para que ela caiba no núcleo do processador, tá? Então o processador, além das unidades lógicas aritméticas, ela possui a sua própria unidade de instrução, tá? E outros mecanismos dentro do processador. Então quanto maior a quantidade de unidade lógica aritmética para calcular os dados de entrada no computador, o computador se torna mais rápido e mais eficiente, tá? Vamos entender o seguinte: uma placa gráfica, tá? Ela possui várias unidades lógica aritmética para calcular os gráficos, né, necessários vamos supor, para um jogo, vamos supor, para assistir um filme, esse tipo de coisa. Quanto maior a quantidade de unidades lógicas numa placa gráfica, melhor ela se torna, tá? Então, além das unidades lógicas aritméticas, os processadores possuem grandes outras estruturas, né? Como as instruções naturais do processador, tá? As instruções naturais do processador é como ele vai tratar esses dados. Então ele já tem isso gravado dentro dele e ele já sabe exatamente como tratar cada dado, tá? Um dado que tem de entrada incorreto, normalmente gera um erro de processamento, tá? Normalmente as linguagens de computador, elas são baseadas, vamos supor, até mesmo numa forma gráfica para você poder programar, são códigos de entrada e tudo mais, mas a forma de leitura dela normalmente é binário, tá? Aí você pode ter processamento entre 64, 32, eu acho que hoje a gente consegue 64 e 32, né? Os processamentos dos processadores. Lembrando que se você tem um programa, alguma coisa que roda em 32 bits, ele pode ser traduzido para rodar em 64. Porém, se você tem alguma coisa rodando em 64, ele não pode ser traduzido para rodar em 32, tá? Então é do menor para o maior. Bom pessoal, valeu, obrigado, tchau, tchau.